Eu sou a professora Paula Garcia Corrêa, do Comendador Pereira Inácio, e eu vou apresentar para vocês a minha eletiva. A minha eletiva eu apliquei com duas turmas, a turma do terceiro ano B e a turma do oitavo ano A. Mas hoje nós vamos focar na turma do oitavo ano A. Vou apresentar para vocês, só um minutinho. Bom, a minha eletiva, então, ela se chama Cinema, Cultura e Literatura. Antes de iniciar esse tema de eletiva, eu conversei bastante com os alunos sobre os sonhos deles, quais eram os seus projetos de vida, e aí nós criamos essa nuvem de palavras. Então, você pode observar que tem várias vezes ter uma casa. Então, a gente conversou sobre onde seria essa casa, quantos quartos essa casa teria, por que essa casa seria no bairro X e não no bairro Y. Outros falaram que gostariam de ter um carro. Aí eu sempre perguntava para eles, qual é o carro dos seus sonhos? Quanto você precisa trabalhar para você juntar dinheiro para comprar uma entrada? Ter uma moto, a mesma coisa. Qual é a moto que você gostaria de ter? E aí foram aparecendo várias outras coisas. Por exemplo, viajar o mundo, ser jogador de futebol, me formar em biologia, ser youtuber, ler todos os gibis. E aí a gente formou essa nuvem de palavras. Eu utilizei para fazer essa nuvem o site Mentimeter, eu acho que é assim que se pronuncia. E aí eu recebi as respostas dos alunos. Depois dessa conversa sobre os sonhos e os projetos, a gente desenvolveu um varal dos sonhos, que os alunos do oitavo ano estão segurando. Os desenhos do varal, eles foram feitos em preto e branco, e no fim do ano, a gente vai refazer esse varal, e os alunos vão pintar esses desenhos, porque eles chegaram mais perto de atingir o seu sonho e o seu objetivo. É claro, ter uma moto, ter um carro são objetivos para o futuro, principalmente para os oitavos anos, né? Então, eles precisam pensar como que eles vão juntar dinheiro para uma entrada, etc. Aqui algumas imagens do varal dos sonhos. E aí surgiu a eletiva de Cinema, Cultura e Literatura. Esse nome, inclusive, foi sugestão de um aluno. O primeiro tema que nós conversamos, então, foi sobre como alcançar os seus sonhos. E na intenção de incentivar os alunos, eu passei o filme Jamaica Abaixo de Zero. Eu não sei se todos conhecem esse filme, mas eu vou passar, assim, um resumo dele. São 4 atletas jamaicanos que gostariam muito de ir para uma Olimpíada, mas eles não conseguem se classificar. Então, eles começam a pensar quais seriam as outras alternativas que eles teriam para ir para a Olimpíada. Então, surge o boxe, mas eles não eram bons boxeadores, e surge um outro esporte que é o bobsled. O bobsled que é a corrida de trenó. E quais eram as dificuldades? A Jamaica, ela é uma ilha que faz muito calor e eles teriam que treinar para andar de trenó a menos 30 no Canadá. Então, o clima já seria um grande empecilho para eles. Além do que ninguém acreditava nos jamaicanos. Aí eu deixei para vocês, depois eu posso compartilhar, o trailer do filme Jamaica Abaixo de Zero. Então, continuando o resumo, eles vão para o Canadá, conseguem chegar na Olimpíada, eles se classificam, não conseguem receber o título, né? Eles não ganham nenhuma medalha, mas algumas frases são muito marcantes. Então, uma das frases que o treinador pergunta para um dos atletas, ele fala assim, nossa, mas desistir não significa nada para você? E o atleta responde, nadinha, não significa, tipo, nada para ele, não iria desistir do sonho dele ir para a Olimpíada. E uma outra frase muito marcante do filme é no fim do filme, que ele fala que os jamaicanos voltaram como heróis para a Jamaica. E no outro ano, quando eles foram para a Olimpíada de novo para competir de trenó, eles voltaram como iguais. Então ninguém olhava mais para eles torto, ninguém achava que eles eram menos, só porque eles eram de uma ilha que fazia muito calor e não tinha neve. Os alunos fizeram essa atividade de forma híbrida, então o grupo A assistiu comigo na escola, no presencial, e os demais grupos via roteiro do Google Classroom. Aqui eu coloquei para eles a imagem dos atletas, né, porque o filme ele é baseado em fatos reais, então a imagem dos atletas, e pedi para eles escreverem uma frase de incentivo. E aí deixei para vocês alguns exemplos dessas frases. Uma que me tocou muito foi a última aqui, que está escrito assim, não desista daquilo que você pede para Deus toda noite. Isso eu achei muito bonito, vindo de um aluno de 8º ano. Nosso próximo roteiro, ele falava um pouquinho sobre literatura. Então, eu escolhi para eles o audiolivro do Pequeno Príncipe. Aí, coloquei aqui uma imagem do roteiro para vocês verem, passei algumas orientações.
E a habilidade socioemocional contemplada foi a tolerância ao estresse. Aí os alunos do grupo C ouviram o audiolivro comigo na escola e os outros grupos responderam os roteiros via Google Classroom em casa. Algumas frases do livro são muito icônicas, eu escolhi essa. Todas as pessoas grandes um dia já foram crianças, mas nem todas se lembram disso. E aí eu perguntei o que eles entendiam por essa frase. E é muito legal ver as respostas deles, tá aí para vocês. Então eu vou ler a primeira, que é uma que me tocou bastante também, que fala que adultos esquecem que também erraram quando crianças. Então isso é muito legal. Às vezes a gente cobra demais dos nossos filhos, dos nossos alunos, e a gente esquece que a gente também já cometeu os mesmos erros que eles. Nosso próximo roteiro, ele contemplava a cultura da festa de São João, que é no dia 24 agora, tipicamente nordestina, além da cultura do homem caipira e do homem simples. Eles adoraram esse roteiro, foi muito legal. Então, nós estudamos a cultura nordestina e eu escolhi a música Asa Branca como tema. Aí as habilidades socioemocionais trabalhadas foi a empatia, o respeito e a tolerância. Depois de ouvir a música e ler a letra, eu pedi para eles assistirem um vídeo explicando o significado. Então, por exemplo, eles descobriram que a asa branca é um pássaro extremamente resistente e que se até a asa branca, que é um pássaro muito resistente, foi embora, é porque a seca no sertão deveria estar muito grande, muito grave. E que daí eu expliquei para eles o que significava alazão, porque eles não sabiam que alazão era um cavalo, então esse cavalo que morreu de sede, foi muito legal. E aqui, ó, a biografia do Luiz Gonzaga, que é o cantor da música Asa Branca, então pedi para eles lerem e fazer as respostas aqui e os desenhos. Então, ó, para finalizar, opa, escrevi errado aqui, para finalizar, todos os grupos fizeram um desenho que representasse a música Asa Branca. E aqui estão alguns exemplos dos desenhos dos alunos. Então, alguns desenharam o pássaro da asa branca com algumas coisas do Nordeste, outros desenharam muitos cactos, porque é muito seco. Teve alguns que desenharam o personagem principal indo embora e deixando a rosinha. Aqui mais alguns desenhos dos alunos. Então, eles utilizaram também emojis. E aqui, ó, se vocês olharem no cantinho, tem um desenho de todo o gado que ele perdeu, o próprio Luiz Gonzaga ali, com o acordeon. Mais desenhos, onde o próprio Luiz Gonzaga é a asa branca, um cacto chorando. Então, sempre relacionando a seca. Depois, nós ainda estudamos o tema da cultura do homem caipira. E aí, para apresentar o caipira, eu apresentei para eles o Amácio Mazzaropi. E foi muito legal, porque muitos não conheciam, né? Ele é bem mais antigo do que a idade deles, até a minha, mas eles aprenderam a conhecer e a respeitar. Então, ó, eu passei para eles o filme Jeca Tatu e pedi para eles conversarem com a família, se alguém conhecia. Então, eles falaram, ah, minha avó conhece. Aí tem o outro que falava que às vezes ele aprontava e a mãe chamava ele de Mazzaropi. Então, foi bem legal essa conversa com os alunos do 8º ano. E aí, para finalizar o tema da cultura nordestina, eu gostaria muito de agradecer a minha amiga professora Cris, de Geografia, que me deu essa ideia. Ela falou para nós trabalharmos com o livro Vidas Secas e confeccionarmos as estilogravuras sobre o livro. Então, aqui estão a imagem dos alunos segurando as estilogravuras que eles fizeram. E, para finalizar, fica aqui o meu agradecimento a todos os alunos pelo empenho, pela dedicação. A eletiva é para vocês, ela foi feita por vocês e o meu muito obrigado. E nós vamos encerrar a nossa eletiva de Cinema, Cultura e Literatura até o próximo bimestre. Então, eu não sei se eles vão gostar, se eles gostariam, né, de continuar com essa eletiva, eu gostaria muito, mas aí eu vou depender deles. Muito obrigada.